eu sou a professora Ana Caroline e vou lecionar a disciplina de arte para o terceiro ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de estar num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tá bom? Hoje daremos continuidade para a nossa disciplina de arte, então tenham o livro, o caderno e a bolsinha em mãos. O caderno é para caso vocês queiram fazer alguma anotação, tá bom? Hoje continuaremos com o tema 2, meu grupo, e vamos fazer as páginas 28 até a página 35. Olha que gif bonito que eu coloquei para vocês de várias bailarinas, ou seja, um grupo de dança, fazendo um grande trabalho juntos. Vamos lá? Vamos para a página 28. Desafio visual, Juan Muñoz. Many times, muitas vezes, é uma instalação criada em 1999 pelo artista espanhol Juan Muñoz. Então, many times e significa muitas vezes em inglês, tá? Nela, dezenas de esculturas humanas vestidas da mesma maneira e com características semelhantes são expostas juntas, formando grupos que parecem interagir, conversando e rindo. É comum que instalações artísticas sejam formadas por conjuntos de objetos organizados em um mesmo espaço, como na obra de Juan Muñoz. Observe as imagens desta página e conheça melhor o trabalho deste artista e reflita. Você percebe algo de diferente nas esculturas? Que tamanho imagina que elas têm? Como as esculturas parecem se relacionar na instalação? E o público? Como se relaciona com a obra? Bom, vamos começar com as nossas reflexões. A primeira pergunta é: você percebe algo de diferente nas esculturas e que tamanho você imagina que elas têm? Bom, eu imagino que elas tenham quase que um tamanho real, né? Nós não sabemos exatamente qual é o tamanho deste homem vestido de preto na imagem ao lado, mas a gente pode perceber que ele é só um pouco maior do que as esculturas, mas pode ser que ele seja um homem que seja muito alto, né? Então eu imagino que essas esculturas tenham aproximadamente um tamanho real de um ser humano de tamanho médio, né? Não é o meu caso, eu sou um pouquinho menor que um ser humano de tamanho médio, mas normalmente as pessoas têm aí por volta de 1,60 m, 1,70 m, então eu imagino que essas estátuas tenham aí por volta de 1,70 m, 1,60 m a 1,70 m no máximo. A segunda pergunta é: como as esculturas parecem se relacionar na instalação? Bom, vocês podem perceber, principalmente pela imagem que está abaixo, né? Vários grupos, algumas pessoas sozinhas, né? As pessoas que estão em grupos parecem estar se divertindo, rindo, eles gestionam, né? Conversam com as outras, encostam uma nas outras, então parece ser um cotidiano de um ser humano normal, encontrando seus amigos, conversando, brincando, né? E o público, como se relaciona? Bom, nas duas fotos nós vemos, né, dois elementos aí que não são estátuas, que é um homem de preto e uma mulher de vermelho, e ambos estão circulando, né, entre essas estátuas. Isso mostra que uma imagem, o que é uma obra de arte de instalação. A obra de arte de instalação, normalmente ela tem essa característica, né? Ela permite que o visitante consiga interagir com a obra, né? Não é só um retrato, né? Uma pintura que você precisa observá-la, normalmente de longe. Neste caso, você participa da obra de arte, você faz parte da obra de arte. E agora vamos falar da história da escultura na nossa linha do tempo, lá na página 29. Esculturas são obras de arte tridimensionais, ou seja, que têm 3 dimensões: largura, altura e profundidade, tá? Porque o que acontece? Vamos pensar num retrato ou numa pintura, que normalmente são as obras de arte mais conhecidas, né? As pinturas. Elas são bidimensionais, porque elas só têm largura e altura. Você só consegue observá-las ali naquele espaço que é chapado, né? Pensem numa fotografia, vocês têm uma fotografia por perto, ou até mesmo na imagem que está impressa no livro. Ela é bidimensional, você só consegue encontrá-la, né, a partir daquele momento. Entretanto, uma escultura, ela é tridimensional, porque ela possui profundidade. O que é profundidade, gente? É ter massa, né? Então, por exemplo, uma garrafa, ela é tridimensional, porque eu posso observá-la de todos os seus lados, tá bom?
A humanidade produz esculturas desde a pré-história. Quando observamos as esculturas criadas ao longo da história, podemos conhecer um pouco dos costumes do período e da cultura de cada povo. Observe a seguir exemplos de esculturas de diferentes tipos, épocas e locais. Eu coloquei uma, para vocês verem, que é da pré-história, que é essa aí de baixo. Eu vou falar sobre ela um pouquinho lá pra frente. Mas eu vou dizer para vocês que o nome desta obra é Stonehenge e está lá na Inglaterra. Então vamos falar da pré-história. Surgem as primeiras esculturas da história da humanidade. Essa formação, que vocês estão vendo é o Stonehenge, que é a mesma dessa fotografia que eu coloquei. E ela é uma escultura megalítica. O que quer dizer megalítica, professora? Bom, uma escultura megalítica é uma escultura que é feita com proporções proporções gigantescas, normalmente feitas em pedra. Este Stonehenge, ele demorou muito mais do que vocês podem imaginar para ser feito. A pessoa que iniciou sua construção não viu o seu fim. Na verdade, foram gerações e gerações e gerações que foram trabalhando nesta obra. Primeiro era um círculo de pedra, pedras menores, vocês podem observar um restinho delas ali. Depois de uns 100 anos, outra população veio e trabalhou mais em volta, colocando umas pedras um pouco azuladas. Essas pedras hoje em dia já se perderam, existe somente pequenas lasquinhas. Depois de mais 1000 anos veio outra população e assim por diante, até que se tornou 2 grandes círculos de pedra, um em volta do outro. No meio, a linha de pedras original e dentro mais algumas pedras colocadas, Vocês podem perceber pelas fotografias que o propósito era fazer um portal onde houvesse 2 colunas e uma pedra gigante em cima. O que as pessoas se perguntam muito aqui, hoje com a nossa tecnologia, com os nossos meios de transporte, é muito fácil transportar uma pedra deste tamanho, Mas já foi comprovado pela ciência que essas pedras eram de muito, muito longe. E as pessoas ainda, até os dias de hoje, se perguntam como essas pessoas trouxeram essas pedras de tão longe para cá, se essas pedras são tão grandes. Fica aí uma dúvida, E aí no século V a.C., o templo de Erecteion, em Atenas, na Grécia, é erguido com cariátides, colunas de sustentação esculpidas na forma de figuras femininas. Olha só que interessante. Lá no século V a.C., essas esculturas se tornaram pilares, Elas eram uma parede que sustentavam todo o templo de Erecteion. Inclusive, esse templo ainda está de pé. Olha só quanto tempo que essas esculturas estão vivendo aí. É muito tempo. Entre os séculos 13 e 16, tivemos a construção dos moais da Ilha de Páscoa, lá no Chile, pelo povo Rapa Nui, que também são construções megalíticas, Ou seja, pedras gigantes. E na Ilha de Páscoa, ela é repleta, cheia destas estátuas, como vocês podem ver aí um exemplo. Na verdade, é bem bonito, eu gostaria muito de ir conhecer. Entre os séculos 18 e 19, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, trabalha no conjunto das esculturas 12 Profetas. Na verdade, é muito legal que esse conjunto de obras esteja nesse livro, porque é aqui de Minas Gerais. O Aleijadinho foi um artista da era barroca, aqui de Minas Gerais. Ele era um artista muito doente, que ainda assim fazia obras incríveis em pedra-sabão. E esses 12 profetas estão na cidade de Congonhas do Campo, aqui em Minas, e são estátuas conhecidas no mundo inteiro. E no século XXI, os dias de hoje, com a nossa tecnologia, com os nossos avanços científicos, o artista e ambientalista Jason DeCaires Taylor cria esculturas subaquáticas como a Vicissitudes. Olhem só, gente, desde a era pré-histórica, em que eles utilizavam as pedras em seu estado bruto para fazer essas esculturas, passando pela Grécia, onde fizeram essas estátuas lindas. Olha só o que a nossa tecnologia e a criatividade do ser humano pode criar. Estátuas subaquáticas. Eu acho a arte incrível por causa dessas coisas, Porque fazem a gente pensar, meu Deus, como é que ele pensou nisso? Isso é muito legal. E agora vamos falar do corpo dançante, a sincronia. A dança é uma atividade que traz muitos benefícios, e especialmente quando realizada em grupo. Isso talvez explique porque as danças em grupo são praticadas pela humanidade
em diferentes situações desde os tempos mais antigos. Quando dançamos com outras pessoas, podemos criar uma conexão com elas. Ao executarmos movimentos no mesmo ritmo, por exemplo, entramos em sincronia. Uma dança sincronizada pode transmitir uma sensação de harmonia e contagiar os espectadores. Observe nesta página 2 cenas do espetáculo Instabilidade, do grupo Primeiro Ato. Em muitos momentos, os bailarinos dançam em sincronia. Observem no primeiro, que todos eles levantam o pé ao mesmo tempo. Pode ser que seja um pouco mais alto que o outro, mas isso se refere também à própria altura dos dançarinos, Por exemplo, eu que sou bem pequenininha, dançando perto de alguém que é bem alto, o meu pé ficaria um pouquinho mais baixo mesmo. No segundo, a mesma coisa, todos eles estão com uma mão levantada e a outra mão sobre o ombro, e todos com a mão bem parecida, Isso é muita sincronia. Você consegue perceber a sincronia dos bailarinos? Eu consigo perceber, Eles estão fazendo os mesmos movimentos, bem leves e bem bonitos. E aí vamos para o experimento artístico sobre os móbiles. Já percebeu que quando nos movimentamos, precisamos nos equilibrar? É isso que nos ajuda a não cair quando estamos caminhando, por exemplo. O estadunidense Alexander Calder foi um artista que trabalhou com noções de equilíbrio e movimento em suas obras. Um exemplo disso são seus móbiles, esculturas com formas suspensas no ar por fios e hastes que se movimentavam em equilíbrio. Para isso acontecer, é preciso pensar na distribuição do peso dos elementos dispostos na estrutura. Observe a seguir a imagem de um dos móveis de Calder. Você percebe o equilíbrio dos elementos da escultura? Depois, crie o seu próprio móvel para exercitar a noção de equilíbrio em movimento. Os móveis, na verdade, meninos, eles são muito comuns pra gente, porque a gente tem, no berço, quando a gente é bebê, esses móveis, que são estes brinquedos que ficam se movimentando. Os móveis de Alexander Calder se tornaram muito populares. Hoje em dia, é comum encontrar móveis feitos de diferentes tipos de material e com objetivos variados. Alguns deles são feitos para pendurar em berços de bebês, pois seu movimento suave serve para entretê-los, Os bebês ficam querendo pegar e ficam observando. Outros são feitos para decorar espaços. Em 2011, no dia em que se comemorava os 113 anos do nascimento de Alexander Calder, um site de buscas, que nesse caso é o Google, apresentou um móvel virtual em sua página na internet. Veja uma imagem a seguir. Então, o Google fez essa homenagem, eu não sei se vocês já perceberam, mas o Google faz essas homenagens, E aí temos uma proposta, Você também pode fazer seus próprios móveis virtuais inspirados na obra de Alexander Calder. Uma boa indicação é o material criado pela National Gallery of Art, um museu de arte que fica em Washington, nos Estados Unidos. Com a ajuda do professor, de um familiar ou de um responsável, no caso, faça o download e crie à vontade. Depois compartilhe o resultado. Essa é uma sugestão de atividade, então se vocês quiserem fazer essa atividade, por favor, me mandem que eu vou adorar ver o móvel virtual que vocês fizeram, tá? E olha só o que ela disse, essa menininha. Eu me lembro do móvel que tinha no meu berço. Bom, eu não me lembro porque já foi há muito tempo atrás. E vocês se lembram? Tem bem menos tempo do que eu. É para vocês se lembrarem. E agora vamos falar sobre esquetes amigas no Em Cena, na página 35. Como temos estudado, as pessoas podem estar inseridas em vários grupos diferentes. Além do grupo familiar, é possível integrar um grupo de amigos, de colegas, de estudo, de trabalho, de vizinhos ou até mesmo de um clube esportivo ou cultural. Observe, por exemplo, os grupos retratados nas obras do pintor e ilustrador estadunidense Norman Rockwell, apresentadas nessa página. Que tipo de grupos você consegue identificar? Bom, nesse primeiro nós temos quatro meninos que estavam brincando de basquete. E, na verdade, eles estão brigando um pouco. Acho que o jogo deles não deu muito certo. E aqui nós temos 3 meninas, estudantes, estão com seus cadernos, seus livros na mão, conversando. E uma delas está muito animada. A outra está um pouquinho brava. Então, eu não sei o que está acontecendo aí nessa imagem. Equilíbrio e simetria é a atividade para o portfólio de vocês. Lá na página 31. A harmonia é importante para os grupos, pois ajuda a construir e a manter o equilíbrio entre seus membros. Nas criações de artes visuais, a noção de equilíbrio também é aplicada. Em uma composição visual, há várias maneiras de causar a sensação de equilíbrio,
sendo uma delas a simetria. Para entender o que é uma simetria em uma imagem, é preciso imaginar uma linha que corta exatamente o meio. Essa linha se chama eixo. Depois basta verificar se tudo que existe de um dos lados do eixo se repete do outro lado. Ou seja, se as formas, posições e dimensões estão compostas de maneira espelhada. Agora, crie uma composição visual simétrica nesta página. Corte figuras geométricas simples em pedaços de papel colorido. Depois, colhe essas figuras no espaço ao lado. Observe o eixo de simetria indicando para que a composição elaborada fique simétrica. Então, vocês vão utilizar figuras geométricas para fazer uma simetria. Eu trouxe aqui um exemplo de como trabalhar com a simetria para vocês entenderem bem. Observem. Nós temos aqui meio leão, né? Aqui, assim como na folha do portfólio, está dividido ao meio pela linha que é chamada de, muito bem, o eixo. Então, o eixo está ali dividindo essa parte. O artista fez a primeira parte do leão em folha quadriculada, porque fica mais fácil para poder acertar o traço do outro lado. Então, tudo que está nessa página precisa ser espelhada do outro lado, assim. E aí a gente torna tudo simétrico. Bom, não precisa ser um leão, né? Como está escrito lá na nossa portfólio. Vocês podem usar figuras geométricas e formar o desenho que vocês quiserem. Eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Bom, por hoje é só. Façam as atividades propostas, se divirtam fazendo arte. Nos vemos no próximo encontro. Eu já estou morrendo de saudades. Até logo e lembrem-se, juntos no caminho certo.